página 40 e 41, que é o assunto de história, que tem por título As Expedições, que a gente já viu um pouquinho há um tempo atrás, antes da gente entrar em quarentena, mas eu vou fazer um resumo desse assunto para a gente se lembrar um pouquinho, certo? Então vocês vão precisar do livro de história, vocês sabem, para a gente fazer a atividade de reforço, a gente precisa do livro da disciplina, né? Então, no livro de história, vocês vão abrir na página 21, que é o assunto das expedições. E a gente começa o nosso texto dizendo assim, que Portugal ele queria aumentar o comércio com as Índias, mas ele também sabia que ele deveria conhecer o território que ele tinha conquistado, que era o território brasileiro. Então, ele queria saber quais riquezas tinham ali, e para ele conhecer, eles teriam que mandar algumas pessoas, algumas expedições para o território brasileiro. E foi isso que eles fizeram. Em 1501, eles começaram a primeira expedição, que foi a expedição exploradora, certo? Essa expedição ela foi chefiada por Gaspar de Lemos, e ela tinha o intuito de conhecer o litoral, a parte da litorânea do Brasil, certo? E os portugueses eles começaram a dar nomes a esses locais com o nome de santos: Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Roque, Baía de Todos os Santos, para conhecer esses locais. E eles viram que o Brasil não era como eles imaginavam. Então, foi nessa época que eles mudaram o nome para Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz. Aí, em 1503, começou-se uma segunda expedição, que era a segunda expedição exploradora. Ela foi chefiada por Gonçalo Coelho e teve a ajuda de Américo Vespúcio. Eles tinham como finalidade verificar as riquezas da região e fundar uma feitoria. Eles queriam, diferente da primeira, que buscou explorar o litoral, essa daqui ela queria verificar todas as riquezas. Eles queriam saber o que o Brasil tinha de valioso, que pudesse trazer riquezas para eles também. Então, eles queriam fundar uma feitoria, que era um depósito para guardar o pau-brasil, e que esse pau-brasil seria importante para a fabricação de novos navios, para que eles pudessem fazer viagens marítimas e essas viagens também gerassem renda, gerassem dinheiro para eles. Passando aí para a página 22, a gente tem dizendo assim, que quando os franceses eles descobriram que havia pau-brasil aqui no território brasileiro, eles começaram a invadir. E com essas invasões francesas, Portugal ficou bastante preocupado e ele mandou, em 1516, a terceira expedição, que foi a expedição guarda-costas, que eles queriam proteger o que eles tinham de riqueza no território brasileiro. Então, ela foi chefiada por Cristóvão Jacques, que tinha como finalidade de destruir essas feitorias francesas. Eles queriam acabar com esses franceses que estavam no território brasileiro. Em 1526, quase 10 anos depois, o rei mandou uma nova expedição guarda-costas, mas essa expedição ela não estava dando resultado, pois o litoral era muito grande e eles tinham poucos homens para tomar conta do território. Então, Cristóvão Jacques aconselhou o rei a povoar aquele local. Em 1530, chegou ao Brasil a expedição colonizadora. Diferente da primeira, que queria explorar, queria conhecer o que tinha, diferente da segunda, que também queria explorar, e diferente da terceira, que tinha o intuito de guardar aquele local e expulsar os franceses que estavam no território brasileiro, a quarta expedição, que foi a expedição colonizadora, que foi chefiada por Martim Afonso de Souza, eles tinham a finalidade de garantir a posse da terra. Eles queriam povoar aquela terra para que quem chegasse de fora visse que tinha muita gente ali, que não era um território abandonado, e com isso eles
combateriam quem tentasse invadir o local. E Martim Afonso ele trouxe com ele colonos e instrumentos agrícolas, semente, planta, muitas coisas para colocar aquele local, deixar daquela vista de que era um local abandonado. Eles queriam realmente colonizar o país. E em 1932, o rei de Portugal mandou uma carta para Martim Afonso, informando que dividiria o Brasil em capitanias devido aos frequentes ataques e ataques de contrabandistas. E em 1933, Martim Afonso de Souza ele voltou para Portugal. E foi nesse momento que as expedições, assim, as que tinham o intuito de explorar, de guardar o território brasileiro, de colonizar, elas tiveram um fim por um tempo, para que a gente possa entrar em outro período da história, certo? Então, agora que a gente já reviu um pouquinho desse assunto, a gente vai para o nosso livro de reforço. Aí a gente tem aí, primeira questão, use a legenda de maneira correta. A gente tem a letra A, B e C, que vai falar sobre as nossas 3 expedições, a exploradora, a primeira exploradora, a segunda e a expedição guarda-costas. Vocês vão fazer essa relação aí de qual expedição combina mais com as informações que tem aí. Na segunda questão diz assim, pesquise e escreva o que foi o período pré-colonial. Vocês podem usar a internet, procurar no livro o que foi esse período pré-colonial, certo? Na terceira questão vocês vão marcar nesse espacinho aqui do lado a resposta correta. Aí a gente tem quem comandou a expedição de 1501. Aí vocês voltam lá no texto do livro de história e procura quem foi que comandou essa expedição. A letra B, qual o produto brasileiro que despertou o interesse dos exploradores? A gente tem 3 produtos aí. Letra C, quem fundou a vila de São Vicente? Como é o nome dessa pessoa que fundou a vila? Letra D, qual expedição trouxe a semente da cana-de-açúcar? Aí você vai dizer qual dessas expedições. Se não tiver no texto, se não achar no texto, vocês podem procurar na internet, podem usar quais recursos vocês tiverem para isso, certo? Na quarta questão diz assim, os navegadores portugueses desenvolviam um intenso comércio nas terras distantes. Qual a principal terra onde era feito esse comércio? Quais países era feito o comércio? Tem 4 países aí, vocês só vão assinalar uma questão, uma alternativa. Na quinta questão diz assim, o que aconteceu quando os portugueses estavam procurando atravessar o Oceano Atlântico? Novamente, só assinala uma alternativa. E na sexta questão, o que os portugueses fizeram para chegar mais facilmente, qual forma que eles acharam para chegar nas Índias com mais facilidade? Novamente, uma questão só. Na sétima questão, é uma resposta pessoal, diz assim, se você pudesse ser um dos grandes navegadores da época, das expedições por um dia, qual você seria? Você vai escolher um dos navegadores, desses grandes navegadores, e vai dizer qual você queria ser por um dia e dizer o porquê, por qual motivo você queria ser esse explorador, esse navegador, perdão. Oitava questão, diz assim, a partir do nome indicado, escreva o objetivo de cada expedição que veio ao Brasil. Aí a gente tem as 3 expedições aí. Na letra A, a primeira expedição exploradora, a segunda a expedição guarda-costa e a terceira a expedição colonizadora. Qual era o objetivo, qual era o intuito desse, qual é a finalidade, o que é que Portugal queria quando mandou essas expedições para o Brasil, certo? E na nona questão diz assim, desembaralhe as letras e descubra o nome do nobre responsável pelo encerramento das capitanias hereditárias no Brasil. A gente viu que lá no finalzinho do texto, ele diz que o rei de Portugal, ele queria dividir o Brasil. E ele dividiu com as capitanias hereditárias. Aí você vai dizer quem foi o responsável por acabar com essas capitanias hereditárias no Brasil. As letras estão aí para vocês formarem o nome da pessoa que foi responsável por isso, certo?